Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Você está em uma sala quadrática de lado 3 metros e altura 2,2 metros, em frente a um espelho plano de 1 metro de comprimento e 2,2 metros de altura, fixo em uma das paredes concêntricas à parede. Você pode deslocar-se sobre a mediatriz do comprimento do espelho e, por reflexão, visualizará. Pois bem, tenho várias alternativas aqui, mas antes vamos desenhar aqui a situação. Bem, como a altura do espelho e a altura da sala é o mesmo, então a questão de imagem observada devido à altura não vai ser relevante aqui, afinal os dois têm a mesma altura. De forma que a gente pode, né, adaptar a situação, ou seja, o quarto visto de cima, tá? Tratar em duas dimensões. Então aqui é essa sala visto de cima, onde eu tenho 3 metros de comprimento de lado, né? E no ponto médio, centro, eu tenho um espelho plano. Esse espelho mede 1 metro, tá? Daí vai acabar sobrando 1 metro para cada lado, totalizando os 3, né? Pois o espelho está concêntrico a essa parede, ou seja, está no centro. Bem, a reta, a mediatriz, é nada mais que uma reta que corta, né, no caso o comprimento do espelho, ao meio, ou seja, a parte do ponto médio. E é por aqui que a pessoa vai poder se deslocar. Então ali, vamos pegar algumas informações. Primeiro, dependendo de onde essa pessoa está, ela vai ter um certo campo de visão, tá? No caso da parede do fundo, tá? Então, dependendo da posição onde essa pessoa está, ela vai poder ver ou não, né, a parede oposta inteira, né? Ou seja, dependendo da posição que ela está nessa reta, ela vai ver um certo pedaço do espelho. Então ali a gente já consegue, né, descartar a letra C, independente da posição, não depende da posição. E a letra E, que diz ali somente 1 metro, independente da posição. Já cortamos essas duas aqui. Tá? Pois bem, deixa eu desenhar de novo. Uma outra parede aqui. Pois bem, o que que acontece? Letra A ali está dizendo metade da parede se tiver encostado na parede oposta. Bem, olha só, à medida que o observador vai se deslocando, ele vai vendo cada vez, ele vai tendo uma visão cada vez mais, uma visão mais ampla do que está acontecendo na parte de trás, na parte oposta. Ou seja, aqui ele não consegue enxergar toda a parede, mas neste ponto, veja que já está, o campo de visão já passa. Ele consegue, além de enxergar a parede oposta por inteiro, ainda consegue ver as paredes laterais. Então dizer que ele vai ver a metade da parede quando estiver encostado na oposta, aqui eu já posso descartar a letra A. Não, ele já vê bem mais a metade. Tá? Ficou entre a letra D e a letra B, tá? Que é com relação ao centro da sala. Pois bem, então eu sei que a mediatriz, tá, para cada direção eu tenho 1,5 metro. Afinal, essa mediatriz está no centro daquele espelho que está no centro da parede. Então vai estar bem ao meio. Tá? Pois bem, se eu tiver um observador aqui no meio da sala, tá? E outro ponto, aqui eu tenho 0,5 metros de espelho para cada lado com relação, né, a essa mediatriz. Afinal, o espelho tem 1 metro de comprimento, meio metro para cada lado. Vamos ficar com esses dados. O que que vai acontecer?
vai incidir um raio de luz nesse extremidade. E, por reflexão, vai, né, refletir e ter o seu caminho desviado. Pois bem, desculpa. Aqui podemos ver que vamos poder trabalhar com uma congruência de triângulos. Pois o que acontece? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui também. Este ângulo e este ângulo são iguais devido à lei da reflexão. Então temos dois triângulos semelhantes, né? Pois bem, este lado aqui, 0,5 metros, enquanto essa distância, 1,5 metros, que é o comprimento. Deixa eu desenhar um pouco mais em cima, que é a distância do ponto médio até a parede do espelho. Então, nós vamos ter um triângulo retângulo com 0,5, 1,5. Aqui eu não vou colocar o metro para não ficar tão poluído o desenho. E este triângulo vai ser congruente a esse aqui de cima, que possui, né, a base igual aos 3 metros. E essa altura aqui, que é o nosso x, é desconhecida, né? A gente vai achar esse valor para conseguir saber se a B ou a D que estão certas. Mas bem, vamos ter um segundo triângulo aqui agora. Um com a altura x e a base seria 3. Pois bem, então aqui conseguimos fazer uma lei com a relação de Pitágoras. Vou fazer mais aqui acima. Que onde ali, ó, x divididos por 3 vai ter que ser igual a 0,5 divididos por 1,5. Este sobre esse igual a este sobre esse. Tá? Seguindo na mesma lógica, né? Afinal, temos ali o ângulo 90 graus. Pois bem, realizando o produto cruzado, nós vamos ter 1,5x igual a 3 vezes 0,5. Daqui, 1,5x é igual a 1,5, o resultado dessa multiplicação. Este 1,5 que está multiplicando, passo para o outro lado, efetuando divisão. Eu vou ter, então, x igual a 1,5 divididos por 1,5. Então, o x é igual a 1, neste caso, 1 metro. Tá? Pois bem, refazendo o desenho aqui, mais simplificado, o que acontece? Está ali a mediatriz, certo? Este primeiro triângulo, olha só, tem uma distanciazinha que é de 0,5, que é onde, ó, bate na extremidade do espelho. Então, até aqui eu tenho 0,5. No caso, metros, né? Vou colocar aqui um parênteses só para se acertar. E bem, o restante ali era o valor de x que a gente achou, 1 metro. Então, eu tenho mais 1 metro aqui para cima. Do outro lado, vai funcionar da mesma forma. 0,5 e até aqui mais 1 metro. Ou seja, aqui eu tenho um total de 1,5 metros. E aqui eu tenho um total de 1,5 metros também. O que totaliza 3 metros, que é o lado da parede. Ou seja, o observador estando no centro da sala, o que acontece? O raio de luz, que no caso, refletido saindo do canto da parede, chega até o observador. Logo, isso aqui tudo é o campo de visão dele. O que acontece então é que ele vai conseguir, né, enxergar toda a parede oposta nessa posição. Ali, que bate com a letra B. Ali, toda a parede oposta estando no centro da sala. Que a partir do centro, o raio de luz ele consegue observar o raio de luz que sai lá de um dos cantos, né, dessa sala, conseguindo enxergar, né, o lado oposto.
Aí lembrando aqui, o que a gente usou foi uma congruência de triângulos. O triângulo menor aqui de baixo, né? 0,5 por 1,5. Com o triângulo maior, 3 por x. Né? Daí a gente conseguiu achar o valor de x, né? Que é 1 metro. Com mais meio metro deste outro triângulo, fecha 1,5 de um lado, 1,5 de outro. Certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail aqui abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.